Vamos então resolver a tarefa número 2 sobre representação e tratamento de dados. E nesta tarefa vamos tratar da frequência absoluta e frequência relativa. Na tabela seguinte foram registadas as classificações obtidas pelos 30 alunos da turma do Rui, numa dada disciplina. Portanto, aqui temos um quadro onde temos as classificações, a classificação 2, 3, 4, 5, e o número de alunos que tiveram estas respectivas classificações. Portanto, um aluno com classificação 2, 12 alunos com classificação 3, 3 alunos com classificação 4 e 14 alunos com classificação 5. Qual é a frequência relativa da classificação número 3? Qual é a moda dos dados representados na tabela? Determina a média das classificações dos alunos da turma do Rui nessa disciplina e apresenta todos os cálculos efetuados. E depois temos uma análise desses 4 gráficos A, B, C e D que traduzem ou não os dados desta tabela. Vamos ver, portanto, caso a caso. A primeira questão é qual é a frequência relativa da classificação 3. Portanto, é preciso recordar o que é a frequência absoluta, primeiro. Portanto, estas são as classificações dos 30 alunos da turma do Rui. Apenas um aluno teve classificação 2. 12 alunos tiveram classificação 3, cá estão as 12 classificações 3. 3 alunos tiveram classificação 4, cá estão as 3 classificações 4. E 14 alunos tiveram classificação 5, cá estão as 14 classificações 5. Por outro lado, a frequência relativa de uma categoria é o quociente entre a respectiva frequência absoluta e o número total de dados. Se nós queremos a frequência relativa da classificação 3, nós sabemos que a classificação relativa da classificação 3 vai ser 12 a dividir pelo número total de dados. Qual é o total do número de dados? É 1 mais 12 mais 3 mais 14, ou seja, 30. Né? Portanto, 12 a dividir por 30 dá 0.4, ou seja, se multiplicarmos por 100%, a frequência relativa pode ser 40% ou apresentada como 0.4. Vamos então ver a segunda pergunta. Qual é a moda dos dados apresentados na tabela? É preciso recordar o que é a moda. Portanto, a moda de um conjunto de dados é a categoria ou classe com maior frequência absoluta. Portanto, qual é das classificações que estão aqui apresentadas? 2, 3, 4 e 5 é que tem maior frequência absoluta. É a classificação 5, que tem como frequência absoluta 14. Portanto, não há dúvida que a moda deste conjunto de dados é a classificação 5. Portanto, a classificação 5 é a que aparece mais vezes na pesquisa dos dados. Porquê? Porque dos 30 alunos da turma do Rui, 14 deles tiveram classificação 5. Terceira pergunta, determina a média das classificações dos alunos da turma do Rui nessa disciplina e apresenta todos os cálculos efetuados. Portanto, é preciso recordarmos o que é a média aritmética. A média aritmética de um conjunto de dados numéricos é o quociente entre a soma dos respectivos valores e o número total de dados. E representa-se por x com traço em cima, né? Valor médio. Portanto, na classificação dos 30 alunos da turma, nós temos um aluno com classificação 2, temos 12 alunos com classificação 3, cá estão os 12, né? Temos 3 alunos com classificação 4 e temos 14 alunos com classificação 5. Portanto, se nós queremos a média, nós sempre temos que saber o total, a soma destes valores todos aqui, a dividir pelo número de alunos, que são 30, não é? Portanto, como é que nós podemos obter a soma destes valores totais? Em vez de nós sabemos que, em vez de estarmos a somar, a fazer esta adição de parcelas iguais, nós podemos transformar esta adição de parcelas iguais num produto em que aparece o número de vezes em que aparece essa parcela e vezes o valor da parcela. Então, o que é que nós podemos dizer? Que o valor médio vai ser igual à classificação 2, que aparece uma vez, vezes um aluno. Né? Um aluno vezes a classificação 2. Depois, 12 alunos vezes a classificação 3, que aparece o 3 12 vezes. Depois, a classificação 4, 3 vezes a classificação 4. Isto é, aparece 3 vezes a classificação 4. 3 vezes 4. E, finalmente, a classificação 5 aparece 14 vezes. Portanto, 14 vezes 5. A soma disto tudo, a soma destes produtos, vai ser igual a 120, sobre o número total de alunos. Neste caso, qual é o total de alunos? É 30. 120 a dividir por 30 dá 4. Isto é, 4 é a média das classificações da turma do Rui.
A quarta pergunta, dos 4 gráficos seguintes, A, B, C e D, qual é o que traduz corretamente os dados da tabela? É preciso interpretarmos o que é que significa a tabela, não é? Portanto, nós vamos ter, podemos representar os dados, estes dados num referencial cartesiano x, y. Neste caso, escolhemos como referencial x a classificação, isto é, temos aqui a classificação 2, 3, 4 e 5, e depois, em cima de cada classificação, temos a quantidade de alunos que tiveram essa classificação. Cá está, para a classificação 2 tivemos um aluno, para a classificação 3 tivemos 12 alunos, e aqui estão 14, portanto já está diferente, não é? Para a classificação 4 tivemos 3 alunos, está correto, e para a classificação 5 tivemos 14 alunos, e aqui só tem 12. Portanto, aqui há uma troca. O histograma A não representa corretamente os dados da tabela, porque indica que existem 14 alunos com classificação 3 e 12 alunos com classificação 5, quando na realidade é exatamente o contrário. Isto é, existem 12 alunos com classificação 3 e 14 com classificação 5. Portanto, este gráfico A não é. O gráfico B, vamos ver, temos classificação, cá está, no eixo X, e no eixo dos Y o número de alunos. Temos classificação 2, 10 alunos, e não corresponde aqui, está multiplicado por 10. Classificação 3, 120 alunos, também está multiplicado por 10. Classificação 4, 30 alunos, também está multiplicado por 10. E finalmente, classificação 5, 140 alunos, que também está multiplicado por 10. Portanto, o histograma B não representa corretamente os dados da tabela, porque as quantidades de alunos que estão indicadas neste referencial para cada classificação estão multiplicadas por 10. Portanto, no nosso caso, não é representativo da nossa tabela. Vamos ver então o gráfico C. E o que é que nós verificamos? Para a classificação 2 nós temos um aluno, está correto. Para a classificação 3 nós temos 12 alunos, também está certo. Classificação 4, 3 alunos, corretíssimo. E classificação 5, 14. Tudo bem. Portanto, verificamos que este gráfico representa corretamente a nossa tabela. Temos o eixo X, a classificação no eixo X, o número de alunos no eixo dos Y, portanto, não há dúvida que o histograma C representa corretamente os dados da tabela, porque a relação entre a classificação, cá está, no eixo X, e a quantidade de alunos no eixo dos Y está de acordo com a nossa tabela. Vamos ver então finalmente o gráfico D, e o que é que nós verificamos? Para já verificamos que no eixo do X, que devia estar a classificação, está o número de alunos. E no eixo dos Y, que deviam estar o número de alunos, está as classificações. Nós temos aqui uma troca. Vamos ver se os dados estão em coerência. Mas não estão. Ele diz que o número de alunos... Houve 2 alunos com o quê? Com a classificação 1. Não é assim? 2 alunos com a classificação 1. Houve 3 alunos com a classificação 12. Nós não temos classificação nenhuma 12. Houve 4 alunos com a classificação 3. 4 alunos com a classificação 3. Também não está correto. E 5 alunos com classificação 14, que também não existe. Portanto, este gráfico, o histograma D, não representa corretamente os dados da tabela. Porquê? Porque a relação entre a classificação e a quantidade de alunos está invertida, não é? Portanto, os eixos não estão devidamente corretos. Se nós representássemos, se no eixo do X fosse classificações e no eixo dos Y fossem o número de alunos, então neste caso seria correta. Porquê? Porque teríamos a classificação 2 com um aluno, a classificação 3 com 12 alunos, cá está, a classificação 4 com 3 e a classificação 5 com 14. Mas não é assim porque estão invertidos os eixos. Neste slide podemos ver um slide indicativo de como é possível construir o histograma no GeoGebra, né? Cá está o histograma construído, o nosso histograma com base nos dados, e verifique-se que os histogramas são exatamente iguais, não é? Embora aqui tem um espaçamento, no nosso caso não tem. Mas, portanto, é possível depois, mais à frente, vocês entenderem como é que se faz isto no GeoGebra, porque facilita imenso para problemas mais complexos.